O texto base que eu vou usar está em Deuteronômio 28:1. A parte A que eu separei, diz assim a palavra de Deus: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos baixar nossa cabeça novamente. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos dar mais um dia de vida, Pai, nos trazer em segurança na sua casa, Pai. E peço agora que nossos corações se acalmem, Senhor. Que o Senhor me use, Pai. Eu não sou capaz de nada, mas que o Senhor me capacite, Pai. Eu sou o barro, o Senhor é o oleiro, Pai. Eu peço agora, Pai, que o coração de cada irmão aqui esteja aberto e derramado para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Esse tema da obediência, a gente conversou bastante ontem no Evangelho do Lar. É uma coisa que trouxe muita novidade de vida para mim, né? Até eu me usei como exemplo ontem, né? Porque se algum tempo atrás alguém falasse que eu ia estar aqui na frente da igreja pregando, ou estivesse no Evangelho do Lar dirigindo um grupo, eu até falei para o pastor, eu mudava meu nome para Paloma, e eu não ia fazer isso. Quando a gente vê o que é se entregar a Deus e obedecer o que Ele pede, é uma coisa que não tem entendimento para nós mortais. Uma coisa que eu estava prestando muita atenção é assim, você já viu e já se perguntou de pessoas que têm uma vida extremamente abençoada? É aquela pessoa que você olha, ela está sempre sorrindo, é aquela pessoa que fala assim, mas com ela dá tudo certo, com ela tudo acontece. Aí você vai começar a pesquisar, vai chegar junto da pessoa, começar a conviver com ela, e você vai ver que o segredo dela ter essa graça especial de Deus, nada mais é que a obediência. Obedecer a Deus não é só seguir as regras da Bíblia, né, que a gente vê. A gente descobre que a obediência a Deus nos leva a ter intimidade com Ele, intimidade com a sua vontade, ser sensível à voz de Jesus. E esse obedecer acaba se transformando num rio de bênçãos em nossa vida. Lá em João 14:15, Jesus diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. A gente consegue chegar a uma conclusão que a obediência é a expressão do amor, fé e confiança completa em Jesus. Eu separei em 3 tópicos essa noite para a gente entender a obediência. O primeiro dele é: o que é obedecer a Deus? Obediência é ouvir e praticar. Não basta apenas quando seu pai pede alguma coisa para você em casa, a gente como pai está muito acostumado a ouvir, eu já vou, daqui a pouco eu faço. Não é só isso. É você praticar o que seu pai pede com todo o seu coração. É a mesma coisa que você conhecer a palavra de Deus e não viver a palavra de Deus. Para você ter novidade de vida, é necessário a obediência e principalmente a prática da obediência. Isso eu usei como exemplo Tiago 1:22. Na minha versão diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Precisamos pôr em prática a obediência, demonstrando amor, cuidado e respeito, tanto com o nosso próximo como ao reino de Deus. Ele espera a gente nessa obrigação, porque nós não somos mais um exército de ataque. O povo crente de Deus é um exército de ocupação. A batalha foi vencida quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. A gente tem só que ocupar o espaço que Ele deixa para a gente trabalhar. Um ponto muito interessante: a obediência exige renúncia. Você vai abrir mão da sua vida para obedecer a Deus. A gente conversou muito ontem no Evangelho no Lar disso também, né? O Souza fala muito, a gente tem discutido isso. Falta prioridade hoje em dia para o crente. A gente tem um culto de sábado para vir, tem um aniversário, falta. Tem que jantar não sei o que, falta. Só que na hora do aperto, a gente não vai recorrer a amigo, a gente vai recorrer a Deus. Então essa prioridade é necessária por quê? A prioridade é você mostrar que você vive pela graça de Jesus, pela graça de Deus. E essa prioridade vai trazer muitas bênçãos na sua vida, porque Ele vai honrar quem honra Ele. Eu usei também como base isso aí, Filipenses 2:8. Se a gente acha que a gente, de vez em quando, acha difícil obedecer alguma coisa, olha o que fala em Filipenses 2:8. Jesus foi obediente até a sua morte, e morte por cruz. Eu acho que esse, onde a gente conversou, foi um dos
o maior gesto de amor que a gente já viu. Que a gente estava conversando, é fácil a gente amar quem nos ama, é fácil a gente perdoar quem é amigo da gente e pisou na bola. Agora pensa alguém, um estuprador, um assassino, até por esse Jesus morreu na cruz. Jesus, mesmo pedindo para passar o cálice, aceitou o mandamento do Pai, obedeceu, e graças a essa morte nós temos a vida eterna. A obediência também gera fé. A gente tem que confiar que sempre os caminhos de Deus é melhor do que os nossos. Por quê, irmãos? Porque Ele vê o futuro e Ele sempre nos reserva o melhor. Eu usei como base aqui Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês sempre um futuro. Nós, como seres humanos, como homens e mulheres, a gente segue um caminho todo dia na nossa vida. E todo dia a gente vai acabar numa encruzilhada. Você pode virar para a direita ou para a esquerda. Normalmente a gente sempre acha que a gente sabe o que é o melhor. Eu estou no caminho aqui, eu olhei e falei, não, é aqui eu tenho que virar para a esquerda. Jesus vem e fala no nosso coração, filho, vira à direita. Você fala, pai, eu já estou até vendo na curvinha da esquerda lá a letra V de vitória. É pela esquerda que eu tenho que ir, pai. Falo, filho, confia em mim, vai para a direita. E nós, como seres humanos imperfeitos, adivinha o que a gente faz? Vai na força do braço da gente. Começa a caminhar na esquerda, vai correndo, vai chegando perto da curva, a letra V vai aumentando. A hora que você vira, tem um lago de fogo e enxofre escrito assim, você se ferrou. A letra V não era de vitória, era de você ir contra a vontade de Deus. A direção dele às vezes pode parecer que é mais difícil, pode parecer que não vai levar onde seu coração quer, mas a gente tem que confessar a fé o quê? Nesse versículo de Jeremias 29:11. Por quê? Ele sabe o plano futuro da gente, Ele quer o nosso bem. Eu também pensei nesse exemplo de Noé. Quando Deus orientou Noé a construir a arca por dilúvio, né? Era uma época que eles não conheciam nem o que era chuva. Não tinha chovido ainda na terra. Pensa o tanto de... Esse homem construindo uma arca, o tanto de pessoas que passavam lá, falavam, viu, esse Noé está louco. O bicho está pinel. Ele está construindo um barco no meio da terra, não tem o que fazer. Eu imagino quanto de chacota ele deve ter passado. Mesmo assim, Noé foi fiel. E quando veio a chuva, literalmente, só sobrou os bichinhos que estavam na arca, ele e a família dele. E em Gênesis 6:22 diz, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. A gente pode aprender que até mesmo quando parece loucura, a gente pode ser chamado de louco pelos outros. Se foi a direção de Deus, irmão, vá em frente. É o que eu falei no começo, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar aqui em cima. Isso é só culpa de Deus e do Rogério. Ele faz o exemplo de Daniel. Ele jogou eu, o Silvio, o povo que tem mais vergonha, na cova dos leões, fechou a porta e falou, se vira, né? Mas vamos firme. O segundo tópico, eu separei alguns exemplos na Bíblia de obediência e a seguindo as suas bênçãos. O primeiro de todos, né, o pai da fé, Abraão, que obedeceu o chamado de Deus. Abraão já era um homem próspero, mas recebeu a direção de Deus de abandonar sua parentela e ir para a terra que ele tinha prometido. Eu imagino o quão difícil deve ter sido isso, né? Se preparou, foi, e realmente, junto com ele foi o sobrinho dele, Ló, e os dois começaram a prosperar de uma forma tão absurda, que os pastores de Ló já estavam brigando com os pastores de Abraão, por causa dos animais, tudo, e chegou aquele ponto que Abraão subiu no monte, e falou para Ló, a gente tem que se separar, por lado que você for, eu vou para o lado contrário. E naquela colina que eles subiram, do lado esquerdo, tinha um campo regado pelo Rio Jordão, grama, pastos, coisa mais linda. E do lado direito só tinha terra. Tinha areia vermelha, tinha areia preta, tinha vários tipos de areia. Mas não tinha nada além disso. Olhando, só viu uma sentença de morte. E lógico que Ló preferiu a esquerda. E falou, tio, eu vou para a esquerda, você vai para a direita. Abraão, como sempre, abençoado por Deus, um homem coerente, foi. E o que aconteceu? A gente sabe o final dessa história, né? O que virou a campina regada de Ló? Nada mais que Sodoma e Gomorra. Começou a vir gente, cidade, e a gente sabe como tudo acabou. Enquanto do lado de Abraão, em qualquer lugar do deserto que ele metia a pá, brotava água. Ele conseguiu fazer brotar, através de Deus, ele conseguiu fazer brotar a vida onde não tinha. Ou seja,
mesmo na hora do impossível, se Deus te deu a direção, obedeça. E Ló foi um dos homens mais ricos da terra através disso. Abrão. E Ló também percebeu nessa divisão que ele só era abençoado porque estava na aba do tio. Ele era abençoado porque Abraão era um homem abençoado por Deus. Ló estava sendo só literalmente no vácuo. E perdeu tudo que tinha, né? A comprovação disso, das bênçãos de Abraão, está em Gênesis 22, 17. Em resumo, né? Multiplicarei sobremaneira a sua descendência. E hoje, por incrível que pareça, nós somos descendentes de Abraão. Outro exemplo que eu achei interessante foi José. José começou já a vida, coitado, quando foi trabalhar com os irmãos no campo. Os bichos já não gostavam muito dele, porque ele tinha todo o carinho do pai, tinha uma túnica especial. Já cavaram lá um buraco e jogaram José dentro, pensando em matá-lo. Aí um dos irmãos achou melhor vendê-lo como escravo. Estava passando uma caravana, venderam. Ele foi acabar sendo escravo no Egito. Lá ele trabalhou, quieto, nunca reclamou, obedecendo a palavra de Deus. Na prisão, ele foi trabalhar na casa de Potifar, né, que era um dos maiores do Egito. Potifar deu todo o poder para ele para cuidar de todos os afazeres da casa, das propriedades dele, e só falou uma coisa: eu só não quero que você chegue perto da minha esposa. O que a gente sabe aconteceu o contrário. A esposa de Potifar começou a dar em cima de José. José literalmente saiu correndo, mas Potifar acreditou na palavra da esposa dele e não de José. E José acabou na cadeia. Na cadeia ele teve a alternativa de... Como fala o nome? Eu esqueci. Do sonho. Revelação. Ele fez a revelação dos sonhos do copeiro real, que também estava preso. E quando o copeiro real foi solto, foi para o palácio real, o rei também estava tendo um sonho das 7 vacas magras que vinham, comiam as 7 vacas gordas. E nenhum mago ou adivinho da época conseguiu traduzir esse sonho. Nisso o copeiro lembrou de José. O rei mandou chamar José, o faraó chamou José. José falou que seriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de escassez. E realmente isso aconteceu. E o que aconteceu? O faraó colocou José como o cargo mais alto do Egito, como governador do Egito. Nesse ponto eu acho muito interessante, porque ele podia ser um cara ressentido com os irmãos, ressentido com a vida, e mesmo assim, na época de escassez, quem que apareceu lá para pedir comida? Os irmãos dele. Ele podia ter feito qualquer coisa com eles, porque ele tinha essa autoridade, mas não, além de fornecer comida, ele pediu para ele trazer os irmãos, o irmão que tinha ficado em casa, mais o pai. E através da obediência a Deus, o coração dele se encheu e ele cuidou de toda a família dele, só por obediência a Deus. Como foi confirmado isso? Em Gênesis 41, 41. E o faraó disse a José: eis que te ponho sobre toda a terra do Egito. Ele era o número 2 no Egito. Pensa, a gente no lugar dele. Você vendo seus irmãos que te venderam, você vendo todo mundo que te apunhalou pelas costas, você demonstrar amor, carinho, compaixão por eles. Por quê? Pela obediência, pelo coração ser fiel a Deus. Outro exemplo muito bom é o de Daniel. Mesma coisa, ele recusou os manjares do rei, se contaminar com a comida do rei. E o rei simplesmente ficou tão indignado que jogou ele numa cova de leão. Fechou a porta e foi dormir. No outro dia, quando acordaram, o rei acordou, foi lá ver, falou: só vai ter os restos dele lá, só um pouquinho de ossinho. Foi ver, na minha cabeça eu imagino a cena de Daniel sentado no chão, fazendo carinho no leão, igual gatinho. Os leõezinhos ficaram amiguinho dele, ou seja, Deus protege quem obedece a palavra dele. Nenhum dano se achou em Daniel. Por quê? Simplesmente por crer e obedecer ao seu Deus. Eu já tinha pregado uma vez sobre isso também, do Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que é mais um exemplo. Os 3 amigos, eles se recusavam a se dobrar e idolatrar o rei da época. O rei baixou uma lei que quem não fizesse isso ia morrer. Mesmo assim eles insistiram e acabaram sendo presos, iam ser jogados numa fornalha ardente. Na Bíblia fala que a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que o soldado que foi abrir a fornalha já morreu torrado. Mesmo assim, jogaram os 3 lá, fecharam a porta. O rei à noite olhava para aquela fornalha e via 4 pessoas andando lá, não tinham 3. A 4ª pessoa, o rei fala, mas parecia um anjo do Senhor, um anjo de Deus. E a gente fala no outro dia, quando o rei abriu a porta da fornalha,
nenhum fio da roupa, da túnica deles tinha sido queimado, porque o anjo tinha protegido. E para quem acredita na palavra de Deus, isso deve ser uma coisa maravilhosa, né? A base está em Daniel 3:25. O rei falou: vejo 4 homens soltos, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Irmãos, esse mesmo anjo, ele está ao seu lado quando você acorda de manhã, quando você sai para o trabalho, você sai para a escola, você sai para a faculdade. Cada dia de vida é um milagre, e a gente deixa escapar ou até não agradece, porque, gente, pelo inimigo a gente vai dar um passo para frente e já vai atacar. Quantos dias da vida a gente sai de casa, mesmo cansado, dirigindo, não acontece nenhum acidente, você tem saúde. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra de todas as armadilhas do diabo, né? E a obediência pode causar bênçãos também? Pode. A primeira bênção que a obediência pode causar é a exaltação. Eu achei muito interessante, isso aqui eu me baseei em 1 Samuel 2:30. A parte que eu quero é: aos que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Se a gente levar o pé da letra, Samuel já é um fruto de milagre, né? Nessa honra, eu coloquei como exemplo a mãe dele, Ana. Era uma mulher que era casada, a segunda esposa de Eucana chamava-se Penina. A mulher parecia um coelho, ela tinha filho um atrás do outro. Cada semana devia ter um filho, ela passou uns 15 anos da vida grávida, e ela fazia questão de espizinhar todo santo dia na cara de Ana os filhos que ela tinha, e Ana era estéril, tinha o ventre fechado. E a Ana, eu acho muito interessante, porque nessa parte da Bíblia você vê que ela passou de uma perdedora para uma vitoriosa. A gente pode escolher ser vítima, perdedora, ou ser um vitorioso. Ela estava no templo lá, jogada no chão, orando em voz baixa, balbuciando, tanto que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Ele foi falar com ela, ela contou a história dela, ele profetizou uma palavra, ela tomou posse. De lá ela já saiu como vitoriosa, o semblante dela mudou. E um pouco tempo depois, a quem que ela deu a luz? A Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. E não foi só Samuel, ela teve mais filhos, né? Ou seja, de derrotada ela se tornou uma mulher vitoriosa só por obedecer uma palavra do Senhor Deus. Outro ponto interessantíssimo da obediência, que eu gosto muito e prego muito também, a prosperidade. Eu me baseei em Salmos 1:3. Resumindo, a parte interessante é: tudo quanto fizer, prosperará. E um outro versículo que eu gosto muito, que eu professo ele toda manhã, é 2 Coríntios 8:9, que ele diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Essa parte, esse versículo, fora do contexto, eu converso muito com a minha esposa a respeito disso. Fora do contexto, muitos pregadores usam falando que é sobre vida espiritual, que é sobre a vida que você vai ter com Jesus, mas não, se você olhar no contexto, isso é estritamente prosperidade financeira. O pastor falou no sábado, né, que da teologia da prosperidade. Eu também não concordo com isso. O que eu concordo é que existe prosperidade no Evangelho, e não existe o Evangelho da prosperidade. Um servo fiel do Senhor não tem como não ser abençoado. E nesse versículo, qual que era a situação do contexto? O apóstolo Paulo, ele estava esperando uma oferta que a igreja de Corinto tinha prometido para ele. Ele estava bem apurado, e a igreja fazendo corpo mole, não mandava nada, o bicho passando apuro. E aí ele acabou mandando essa carta para lembrar da oferta que eles tinham prometido para ele. Então, literalmente, era uma oferta monetária. Ou seja, a prosperidade que a gente recebe de Deus também inclui a área financeira. Não é só prosperidade familiar, a prosperidade em saúde, a prosperidade espiritual. Uma coisa muito importante que a obediência traz também, que eu acabei de falar um pouquinho, é a proteção. Isso me baseia em Deuteronômio 5:33. Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor, para que tudo vos vá bem. A gente também conversa muito no Evangelho no Lar, é uma coisa, está sendo uma bênção. Lá até pessoas que não conversam falam. Hoje eu até conversei com o pastor no começo, que normalmente são 3 louvores, e a pessoa só para falar a palavra aqui. E hoje foram 2.
Eu já falei que eu não ia pregar porque eu fui pego de surpresa, né? Mas aí você vê como é que é o amor das irmãs, né? Eu sentei ao lado da minha esposa lá, ela, a Tati, a Thalita, até se ofereceram para subir aqui comigo, para cantar só uma florzinha de Jesus, mas aí elas desistiram. Mas o que importa é a intenção e o amor no coração. Vamos bater naquela mesma tecla. A gente não percebe e até às vezes esquece de agradecer. Primeiro, o ar que você respira é uma coisa que você não merece, mas a gente tem por Deus. A gente não dá conta das correrias do dia a dia, mas o certo é você levantar todo dia antes de você pôr seu pé no chão. Você já agradecer a Jesus porque você abriu o olho e está respirando. Você pedir a proteção dele no caminho para o seu trabalho, no caminho para a sua escola, no seu trabalho. Você tem o teu cantinho de oração, mas o principal, nunca saia de casa sem agradecer por você estar vivo, pela proteção que Deus te dá. Isso não é só questão de obediência. Deus é tão bom que Ele te protege mesmo quando você esquece que você está bem pela proteção dEle. E um ponto maravilhoso da obediência, que é a paz e a intimidade com Deus. Como a gente falou no começo, a obediência não é só obedecer, né? Não é só seguir cegamente, é você ter intimidade, você ter confiança e amor nos mandamentos do seu Deus, né? E essa obediência aproxima a gente do coração do Pai. E essa proximidade não dá aquilo que a Bíblia faz, é uma paz que excede todo entendimento. É aquela pessoa, eu falo muito que o crente não obrigatoriamente virou crente, nunca mais vai ter problema. Você vai ter problema. Só que você pode encontrar um monte de crente com problema com um sorriso no rosto. Por quê? Porque a paz que o Senhor libera para ele faz ele entender que aquele problema tem solução. Não importa qual, mas tem solução no nosso Senhor. A única armadilha que a gente pode cair para quebrar essa obediência é exatamente uma coisa que eu falo com o pastor, né? Que o diabo ele fica 24 horas por dia, há milênios, pensando como fazer a gente ir para o inferno, né? Para quebrar a gente. E o que o diabo é especialista em fazer? Em gerar circunstâncias de causar uma batalha no nosso campo da mente. Ele gera circunstâncias que vão levar você a ter pensamentos, sentimentos de derrota, que vão fazer sua fé diminuir. E automaticamente, quando sua fé diminui, a primeira coisa que você para de fazer é obedecer. Não tem como se obedecer fora da fé. E junto com isso a gente tem que lembrar o quê? O que café é na nossa armadura espiritual? Alguém lembra? É o nosso escudo. Sem ele a gente vai ficar totalmente aberto aos dardos inflamados do diabo. A gente não pode acontecer isso. O escudo espiritual é fundamental para nos proteger. Mas se ele preparou essa situação, que você diminuiu sua fé, perdeu sua obediência, aí ele vai fazer o que ele mais gosta, que é matar, roubar e destruir. E César, como que a gente sabe se um crente está indo para esse caminho? Eu achei muito interessante, eu estava pensando nisso. É aquele crente que sempre pergunta quando qualquer coisa acontece. Por que comigo? Tudo acontece comigo. Meu Deus, estou vendo uma casca de banana, eu vou cair lá nela, vou escorregar nela. Tudo acontece com ele. Por quê? Porque ele já se julga um derrotado. Irmão, o inimigo vai ficar do seu lado batendo palma quando você cair nessa situação. Só que quando isso acontecer, a gente tem que parar, respirar e confessar quase gritando que o nosso Redentor vive. E Ele vai nos dar a vitória. É Ele que está conosco, não o inimigo. E Ele luta por nós. Na Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores por estar em Cristo, né? O inimigo trabalha principalmente na nossa mente. Ele quer que a gente tenha uma fé capenga, aquela baseada em situações. Minha vida está indo bem, eu sou o crente. E a minha vida começou, uma conta que eu não consegui pagar esse mês de telefone. Ah não, Deus me abandonou. Eu não sei o que fazer. Tudo de ruim acontece comigo. Não, irmão, a gente tem que se posicionar. A gente tem que crer. A falta de crer é praticamente uma rebeldia. Você não pode parar de confessar que o nosso Redentor vive e que luta por nós. Não se baseia em situações, se posiciona. O nosso Deus, segundo a riqueza e glória dele, vai suprir cada necessidade que a gente tem. Não importa qual é, ele supre. E o principal é lembrar, o pastor falou uma coisa interessante também no sábado, né? Que tem vezes que a gente está orando, a gente pede para ouvir a voz de Deus e não ouve nada, né? Ouve só o silêncio, fala que Deus não está ouvindo. Eu ouvi uma frase interessante essa semana que é: Deus trabalha nos bastidores. Tem um show, tem aquele povo que trabalha tudo atrás para ninguém ver e faz tudo dar certo. Deus é quem trabalha nos bastidores da nossa vida. Você pode até achar que Ele não está com você, como aquela diz aquele exemplo da oração das pegadas, né? Que tinha a marca de 2 pegadas na praia. Todo momento de aperto a pessoa reparava que quando olhava para trás só tinha a marca de uma pegada.
de uma pessoa só. E quando ela vai chegar em Jesus, falar: pô, Jesus, todos os momentos mais difíceis o Senhor me abandonou, só vi a marca da minha pegada. Ele falou: não, naquele momento eu estava te carregando. Então a gente tem que saber que Ele trabalha, mas Ele trabalha em silêncio. Por quê? Porque Deus é tão bom, Ele é tão cavalheiro, que Ele não força a gente a nada. Ele deu até o livre-arbítrio para o ser humano. Só que você saiba, que quando você está nele, não importa o problema, Ele vai estar te carregando nos bastidores, sem você saber, Ele vai estar te protegendo. Obedecer a Deus é um caminho de fé, é um caminho de intimidade, amor e confiança. Nunca a obediência pode ser imposta, ela vem por confiança. No começo, quando a gente é criança, a gente obedece o pai para não apanhar. Na adolescência é pior, né? Não liga nem para apanhar, não obedece, apanha, mesma coisa. Mas quando a gente está adulto, hoje eu tenho quase 50 anos, eu converso com meu pai e com a minha mãe, o que eles falam eu vou obedecer. Por quê? Porque eu tenho confiança neles, eu sei o que eles fizeram para eu chegar aqui. Eu sei o quanto eles cuidaram de mim, o quanto eles me amaram. Que é o que Deus faz com a gente. A gente tem que parar um pouquinho e refletir. A gente tem que olhar para o interior da gente. A gente faça até isso, olhe para o seu interior agora, mas não precisa nem responder em voz alta. E ver qual área que a gente precisa melhorar para obedecer a Deus. A gente tem que ver se a gente obedece por temor ou obedece por amor. O temor é importante, porque Deus é temível, Ele é poderoso. Mas a gente tem que fazer obedecer por amor. A viver em obediência, Ele só vai causar uma coisa: bênção na nossa vida. E hoje eu estava pensando no final, eu falei: será que existe alguém que pense em viver sem ter bênçãos? Porque se tiver alguém aqui na igreja, ou se você conhecer alguém que se diz evangélico, se diz crente, e não quer viver em bênçãos, eu ia pedir para no final do culto ir conversar com o pastor para ele orar, porque não está batendo bem na bola, ou tem algum problema espiritual. Porque a gente não pode ser hipócrita, qualquer um quer bênção. O que a gente tem que entender é que a gente não faz moeda de troca com Deus. Deus, Ele honra quem honra Ele. Ele não é maldoso, mas Ele é justo. A gente tem que ter noção do quê? O amor dele excede todo entendimento. Eu nunca daria minha filha para morrer por ninguém. Ele deu o filho dele para morrer por nós. E não foi eu como médico, eu falo muito, falei ontem no Evangelho no Lar, não é só morrer, gente. Vocês imaginam meter um prego no peito do pé da gente, a dor que foi. Imagina o quanto que ele foi humilhado, o quanto que ele foi agredido. Ele fala que foi moído, ele foi destruído pela gente. A dor que ele sentiu era indescritível, por amor. Um amor que a gente tem que buscar. Eu acho que a gente só vai conseguir esse amor quando encontrar o Pai, for abraçar Ele e ver o furo nas palmas da mão dele. Mas a obediência reflete isso. A obediência reflete o amor que temos que ter por nosso Deus. E esse amor automaticamente vai nos dar o caminho correto, vai nos gerar bênção, proteção, prosperidade, saúde, uma família maravilhosa. A gente tem que batalhar por isso. Sabe, é fácil obedecer quando está tudo bem. Só que a gente tem que pedir em oração para Deus nos ajudar a obedecer nos momentos difíceis. Eu brinco de subir aqui, mas tem momentos que a gente sabe que é difícil enfrentar até com Deus do nosso lado, mas tem que ser obedecido. É aquela oração do Getsemane de Jesus. Ele estava orando em lágrimas de sangue. Até ele pediu para passar aquele momento. Mesmo assim ele obedeceu. Ele era Deus e ao mesmo tempo ele era homem. Era só ele dar um estalo de mão que tudo voava, caía. Tanto que quando os soldados chegaram para prender ele, a hora que ele falou, os soldados perguntaram: quem é Jesus? Ele falou: eu sou. O que aconteceu com os soldados? Todos caíram no chão, só do poder da palavra dele. E mesmo assim ele morreu por nós. Que essa obediência a gente possa crescer a cada dia no nosso coração, a ponto da gente colocar Jesus como prioridade automaticamente. A gente não tem que pensar, a gente tem um compromisso com ele. Porque é fácil ter um compromisso unilateral. Você quer a bênção, você quer tudo que ele pode te oferecer de bom, você quer que ele te tire dos problemas, você quer que ele abençoe sua casa, você quer que ele te dê saúde. Agora, quando chega a sua parte, toca o flauta e sai de perto. Isso não pode acontecer. Isso é inaceitável para um cristão maduro, para uma pessoa que realmente busca viver a eternidade no céu. Que possamos nessa noite saber que essa obediência, além de nos trazer bênção, essa obediência nos leva a cada dia mais próximo da nossa morada celestial, da glória. E aí, como o louvor disse, a nossa coroa a conquistar. Eu até brinquei que eu já conquistei a minha esposa, então já estou com a coroa em casa. Mas temos essa mentalidade, que a obediência é fundamental para tudo na nossa vida, inclusive para a nossa salvação. Eu gosto de brincar um pouquinho, fico nervoso, mas eu vou apanhar em casa, mas está valendo. Ainda mais que eu falei dela 2 vezes, né, de cantar, e que ela é minha coroa. Irmãos, vamos ficar de pé, por favor? Vamos baixar nossas cabeças.
Senhor, obrigado por mais esse momento na Tua presença, Senhor. Eu quero pedir, Pai, que a gente entenda, Pai, de todo o coração o que é Te obedecer, Pai. Não só pelas bênçãos, Pai, mas pelo prazer de ter o Senhor como nosso Pai, Pai, como nosso protetor, Pai. Saber, Pai, que a cada dia nos aproximamos mais de Ti, Pai, e podermos nos assentar, Pai, nas alturas celestiais ao Teu lado, Senhor. Obrigado por nos amar, Pai. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho, Pai. E obrigado pela salvação, Senhor. Que essa palavra, Pai, possa ser refletida em nossas vidas, Pai, ao longo dessa semana, Pai. E que possamos, Pai, no nosso momento de silêncio contigo, Pai, no nosso cantinho de oração, Pai, entregar a Ti, Pai, toda a rebeldia que há em nós, Pai, em qualquer quesito de obediência, Pai. Que possamos Te obedecer, Pai, cegamente, como o mundo diz, Pai, pois sabemos que o Senhor só deseja uma coisa para a gente, tudo de melhor, Pai. Obrigado, Pai, por esse amor derramado. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Nós não temos palavras para Te agradecer o que o Senhor cuida da gente, Pai. Obrigado por nos permitir Te obedecer, Pai, e ser abençoado por isso, Pai. Eu Te louvo, Te agradeço, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo acompanhe cada irmão de volta para sua casa em segurança, Senhor. E que possamos ser o restinho de semana abençoado em nome de Jesus.